Tem mais uma outra pergunta aí. Meu nome é Roseli e eu gostaria de saber se toda empresa é obrigada a registrar o horário de trabalho com cartão de ponto ou algum outro método. Muito interessante essa pergunta. Olha só, todas as empresas que tenham no mínimo 10 funcionários, ou seja, a partir de 10 funcionários, é obrigatório o registro, quer seja através de cartão de ponto, quer seja através de ponto eletrônico. Então, é obrigatório. Isso é passível, inclusive, de multa pelo Ministério do Trabalho. Então, a partir de 10 funcionários é obrigatório. E no caso dela não registrar? Sim. De quem que é a responsabilidade? Né? Porque, às vezes, o empregado ele fala uma coisa e a empresa fala outra. Ou então aproveita, vai abrangendo assim, aquela empresa que coloca o horário, 8, meio-dia, meio-dia, o horário certinho. Sim. Fala isso pra gente também. Olha só, esse tipo de ponto, esse tipo de controle, a legislação chama de ponto britânico, ou controle britânico. A legislação, o judiciário, ele não aceita esse tipo de ponto. Existem muitos empregadores que obrigam o funcionário, olha, você vai anotar tal horário, vai terminar em tal horário. Isso não é legal e na Justiça do Trabalho é totalmente desconsiderado esse tipo de cartão, ou esse tipo de marcação, não é verdade? O empregador, ele pode mudar o ponto eletrônico de algum empregado? Pois é, muito interessante também, né, Carol? Ponto eletrônico, normalmente ele é controlado por um software. Certo. Se há alguma desconfiança do empregado, o meu conselho é tire foto, anote e depois confira no final do mês. Por quê? Porque existem algumas formas, algumas regras, padrões de segurança, mas não tem como a gente afirmar com 100% de certeza que não há que não pode acontecer um erro. Não é verdade? Nós estamos vendo agora, ontem eu estava vendo um programa onde está se discutindo a questão da segurança das urnas eletrônicas, se verdadeiramente elas estão seguras ou não, quanto mais um ponto eletrônico, né? Então, e se ele observar que está tendo alguma alteração, sim, mesmo no ponto dele? Porque às vezes a pessoa recebe, hoje em dia, né, os pontos estão bem avançados, tem até o canhotinho que você recebe, né? Ele observando isso, o que ele faz? Porque é muito difícil. O empregado está vivendo, está trabalhando na empresa, precisa daquele trabalho e vê coisas ilícitas acontecendo. Muitos ficam com receio de entrar na justiça, né, e perder um emprego por causa disso. Como que deve ser a postura dele? Ele precisa daquele valor, aquilo vai ajudá-lo, porém, qual que é o momento certo dele agir? Entendi. Olha, você fez uma pergunta que também eu gostaria de ampliar da seguinte situação. Se ele percebe que está acontecendo equívocos em relação à marcação do seu ponto, se ele percebe que o seu ponto está sendo marcado de forma incorreta e ele não está recebendo essas horas extras, apesar de estar fazendo, ele precisa, juntamente com esse problema de horas extras, ele precisa verificar se há também algum outro ilícito em relação ao seu contrato de trabalho. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, ele tem comissões, mas ele não recebe comissões. E aliado à hora extra, ele pode ingressar com ação chamada rescisão indireta e nesse tipo de ação ele vai receber todos os seus direitos, ou seja, é como se o empregador estivesse obrigando, entre aspas, a mandá-lo embora. Então, dessa forma, ele vai receber o aviso prévio, ele vai receber o 13º, ele vai conseguir sacar o fundo de garantia, receber a multa de 40%. Então, aliado à hora extra com algum outro ilícito que possa estar acontecendo no contrato de trabalho, ele pode ingressar com essa ação. Eu ia falar justamente na rescisão indireta, a senhora até explicou. Que bom, a gente tem mais uma pergunta aí, o povo falando. Vamos lá. Oi, meu nome é Belchior, eu queria saber quando eu posso fazer hora extra. Olha só, Belchior, eu até trouxe anotado aqui, porque a legislação ela estabelece 5 situações em que o empregado ele é obrigado a fazer hora extra. Obrigado, assim, entre aspas, né? Entendi. Por exemplo, até 2 horas extras por dia. Se você não tiver um motivo relevante para justificar o não fazimento das horas, você precisa fazer.
né? Isso é um ponto. Segundo ponto, no caso, por exemplo, de previsão no contrato. Às vezes o contrato de trabalho, fora a carteira de trabalho, porque às vezes a gente só pensa na carteira de trabalho. Tem a carteira de trabalho, mas quando você ingressa numa empresa, é anotada a sua carteira de trabalho, mas também você assina um contrato de trabalho. Você precisa ler, observar o que está escrito naquele contrato de trabalho, porque se estiver escrito ali, você também é obrigado a fazer. Ele pode pedir uma cópia desse contrato? Não, ele tem que ficar com uma cópia do contrato. Então, tá. É direito dele. Outra situação muito interessante, serviços inadiáveis. Acontece uma situação, por exemplo, a pessoa trabalha numa indústria, alguma coisa, e ela precisa que seja feita hora extra, por quê? Porque se não fizer, a produção para, tem algum problema e tudo. É claro que isso também tem um limite. O limite são 4 horas extras por dia. É uma terceira hipótese. A quarta hipótese são, por exemplo, motivo de força maior. Aconteceu um terremoto, aconteceu um maremoto, aconteceu um acidente, aconteceu um problema. E aí, de repente, você precisa de que exceder a jornada. Nesse caso, dentro do limite também de 4 horas é possível. E a outra hipótese também, já usa-se também a questão do bom senso, você saiu mais cedo, pediu para sair mais cedo, você está devendo horas, porque nós estamos falando de horas extras. Isso. Mas também pode ter o contrário, né? É verdade. Do empregado está devendo horas para a empresa. Então, nesses casos também, você precisa compensar essas horas dentro do limite de 2 horas e também dentro de um limite de até 2 horas extras por dia, que já está até simulado pela súmula 85 do TST. Então, dentro desse limite, aí você precisa fazer. Para a gente dar uma fechada aqui, aqueles casos onde não pode haver hora extra, não sei se o estagiário ele entra, Sim. Podia falar para a gente quando não pode ter hora extra? Eu queria falar sobre esse ponto. É interessante o seguinte, tem muitas empresas que utilizam o estagiário como um empregado. Qual que é o objetivo do estágio? O objetivo do estágio é possibilitar ao estudante um aprendizado. Certo. Só que muitas empresas pegam esse estagiário... É mão de obra mais barata, né? Uma mão de obra mais barata, sem os custos trabalhistas, não é verdade? Então isso é muito interessante. E eu queria falar rapidinho, antes da gente terminar também, sobre o trabalhador externo. Aquela pessoa que trabalha na rua, se ela tem ou não tem direito nas horas extras. Veja bem, quando o trabalhador, ele trabalha, por exemplo, como vendedor externo, trabalha sempre na rua, essa condição precisa estar anotada na sua carteira de trabalho ou no seu contrato de trabalho, e ele não pode trabalhar mediante uma subordinação direta. O que é isso? Ele está na rua, mas há uma rota pré-definida, o empregador liga para ele o tempo todo. Onde você está? Você já entregou ou não? Então, se não tiver esse tipo de controle, ou seja, é incompatível com o controle, aí ele não tem direito à hora extra. Mas se houver esse tipo de controle, é importante ele saber que ele tem direito à hora extra e ele pode ingressar com a ação, porque ele vai receber as horas extras.